É o fim do sigilo bancário? O Supremo Tribunal Federal decidiu que os bancos devem repassar dados de movimentação dos clientes para os estados. Pix bate recorde de movimentações. Boletim Focus aponta para o aumento da inflação e também da Selic. Indústria química e automotiva pede ajuda para o papai Estado pedindo aumento das tarifas de importação para os seus concorrentes internacionais. Desemprego cai, mas Bolsa Família não. E aí, hein? Me explica essa. Você fica sabendo de tudo isso e um monte de mais notícias aqui e agora no seu Jornal do Investidor. Boa noite para você que está com dor de garganta como eu e também está dormindo fora da cadeia, que não é o caso da Deolane, que voltou para a cadeia. Sabia dessa, Bruno? Não. Mas não é notícia hoje, porque a notícia é pior do que essa. Foi bom enquanto durou um negócio chamado sigilo bancário. Tempo bom que não volta mais, hein? Tá na Constituição, mas, meu amigo, o guardião da Constituição, que é o STF, você vai ver só. Sabe quando você podia movimentar a sua conta bancária sabendo que ninguém mais, além do próprio banco, é claro, saberia o que você anda fazendo aí com o seu dinheiro? Sim, o Supremo Federal, aquele que deveria olhar se é constitucional ou não as paradas, decidiu por 6 votos a 5 que as instituições financeiras devem fornecer dados de clientes, pessoas jurídicas ou físicas, aos estados nas operações de recolhimento do ICMS por meios eletrônicos. E na prática, os bancos estão obrigados a repassar aos estados os dados de clientes que realizarem transações via Pix e cartão de crédito e débito. Na opinião da Confederação Nacional do Sistema Financeiro, a CONSIF, essa regra viola a garantia constitucional de sigilo bancário. Eles também questionam se essa obrigação deveria ser imposta até mesmo a quem não é inscrito no cadastro do ICMS. Já os fiscos estaduais, meu amigo. Tuberculose. Os fiscos dizem que esse compartilhamento de dados ele é necessário para que o Estado possa cumprir o seu dever de fiscalização e arrecadação. A ministra Carmen Lúcia, que votou a favor da quebra do sigilo, diz que não há quebra de sigilo nenhum, porque a administração tributária dos estados tem o dever de proteger os dados das pessoas físicas e jurídicas e utilizar essas informações exclusivamente para o exercício de suas competências fiscais. Já o Gilmar Mendes entende que a regra viola sim o sigilo bancário porque não é possível garantir o equilíbrio entre o poder de vigilância do Estado e os mecanismos de proteção de intimidade. E você concorda com qual dos dois lados? Você acha que os estados devem mesmo ter o direito de acessar a sua capivara financeira para fiscalizar a arrecadação de impostos? Faz o seguinte, deixa um like aqui no vídeo se você acha que o fisco deveria mudar de nome para fiasco. E como diz o célebre ditado, tudo que pinta de novo, pinta na bunda do povo. Quando o Pix veio, todo mundo ficou felizão da vida, né? E agora que todo mundo tá usando, adivinha, vem o Supremo e creu nas suas movimentações vigiadas de perto pelo Estado. Lindo, né não? Falando em Pix vigiado, o Pix bateu um novo recorde. Na última sexta-feira, dia 6, foram feitas 227 milhões de operações no único dia, hein? Com um volume financeiro de 108 bilhões de reais. E esse aumento aí, essa quantidade de transações, supera o dia 5 de julho, quando foram feitas 224 milhões de operações. Agora, em termos de volume de grana movimentada, o recorde continua sendo do dia 5 de julho, com movimentação de impressionantes 119 bilhões de reais transacionados. Esse povo tá cheio da grana, não é não? O Boletim Focus do Banco Central trouxe uma previsão de alta para a Selic e, claro, por que não, também para a inflação. O motivo é que o PIB do segundo trimestre veio acima do esperado. E um PIB maior significa que a economia está crescendo e um pequeno aumento na inflação, nesse caso, é até esperado. O problema é esse pequeno aumento na inflação acontecer quando ela já está alta. A expectativa em relação ao IPCA aumentou de 4,26% para 4,30% em 2024. E essa é uma alta que acontece pela quinta semana seguida. Já no caso da Selic, a expectativa subiu de 10,5% para 11,25% no final de 2024. Já a expectativa para o dólar aumentou de 5,33 para 5,35 no final de 2024. O que não quer dizer nada, já que um dos principais objetivos da vida
do dólar é humilhar a previsão de economista. E olha só que loucura, pelo menos no mês de agosto a gente teve deflação no preço do Brasil. Você está reclamando aí que os preços subiram, meu amigo? Os preços caíram segundo o governo aqui, um pentelésimo, mas esse é o dado oficial. E a pergunta que não quer calar, aí na sua cidade, a realidade é essa ou é outra, hein? Inclusive é digno de nota que aumentando os juros, o Brasil está indo na contramão das maiores economias do mundo. Nos States e na Europa, por exemplo, a conversa é outra. A ideia por lá de agora em diante é diminuir os juros. Será que isso significa que o Banco Central está fazendo a coisa errada? Não é bem por aí não, porque aqui no Brasil a gente está com um problema sério, a inflação que dá sinais de que vai subir. E lá fora ela está controlada, mas mais importante que isso, outro fator, né? A nossa economia aparente está bem mais aquecida. A nossa produção está expandindo e a taxa de desemprego está num nível relativamente baixo, o que, apesar de bom, é um possível aumento para a inflação, sem contar a questão das contas públicas aqui no Brasil, né, meu amigo? Aliás, os economistas explicam que o corte dos juros depende também do controle de gastos do governo, é isso que eu estou falando, acabei de falar. A CNN ouviu o Sérgio Goldstein, estrategista-chefe da Warren Hanna, que eu acho que é assim que fala, que disse o seguinte: a menos que o governo restaure a credibilidade da sua política fiscal, o aperto monetário é inevitável. Me conta aí o que você acha dos gastos do governo atual. E se você acredita que o governo está no caminho certo, gastando como se não houvesse amanhã. Apesar de ter dado uma corrigida hoje, as ações da Gerdau sobem em função da alta do preço das commodities e um relatório indica que um cenário positivo para a empresa está a caminho. Analistas entendem que os fundamentos da Gerdau se mantêm positivos por conta da demanda e dos preços do aço subindo no Brasil. Em um ano, GGBR3 caiu 15%. Você acha que é uma boa empresa para você investir ou não? Já as ações do grupo Mateus levaram um baque e tanto. A queda de cerca de 3% foi uma das maiores desvalorizações ontem, após a empresa receber uma multa de R$1 bilhão da Receita Federal. A treta tem a ver com a exclusão dos créditos presumidos do ICMS, esses rolos tributários que ferram o Brasil. De acordo com o Grupo Mateus, a Receita questiona créditos dos exercícios de 14 a 2021. Diz a empresa que, olhando ali meio por riba, meio por cima, o tema em questão reúne bons argumentos em favor da defesa da Armazém Mateus. A indústria química anda chateadona, alegando concorrência desleal de importados. Duas grandes fabricantes de produtos químicos aqui no Brasil decidiram fechar as unidades aqui na nossa terra por causa do aumento das importações baratas, principalmente vindas da Ásia. Uma das empresas é a Fortal Química, que paralisou por tempo indeterminado as suas atividades em Candeias, na Bahia. Já a Ródia comunicou que vai parar a produção de bisfenol em uma unidade em Paulínia, São Paulo. O objetivo das duas empresas é pressionar o governo a elevar as tarifas de importação no setor para conter a entrada de produtos químicos do exterior no país. No dia 18, o Comitê da Câmara de Comércio Exterior, juntamente com 10 ministérios, vai analisar um pedido da Associação Brasileira da Indústria Química para um aumento temporário de tarifas sobre 63 produtos. E na verdade não é só a indústria química não, tem várias pessoas, várias indústrias nessa briga também. Montadoras de veículos e fabricantes de pneus também andam pedindo o aumento das tarifas de importação por conta de seus concorrentes lá do estrangeiro. No caso da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o pedido abrange carros elétricos e híbridos. O Fernando Tachad, naturalmente, já disse ser favorável, olha que coisa, hein, ao aumento dos impostos imediatos nas alíquotas para 35%. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, por outro lado, é contra. Coincidentemente ou não, ele é ex-governador da Bahia, que é o estado onde a chinesa BYD está se instalando para produzir a partir de 2025, mas que por enquanto ainda está importando. Já a indústria de pneus quer que a tarifa aumente para 35%. Entre 2017 e 2023, as vendas de pneus nacionais caíram 18%, enquanto as importações subiram 117%. Em abril, quem teve sucesso no pedido de taxação de concorrentes internacionais
foram as indústrias siderúrgicas que conseguiram uma proteção para 11 produtos de aço. As tarifas de importação sobre vários tipos de laminados e tubos usados em oleodutos subiram para 25% por 12 meses. Conta para mim, o que você acha aí? Você acha que o governo está no caminho certo, aumentando tarifa de importação para proteger a grande indústria nacional? E eu mesmo respondo a pergunta que eu acabei de fazer. Não, aumentar a tarifa de importação não resolve o problema. Na verdade, cria outros problemas. De acordo com a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, tarifas de importação tendem a atingir desproporcionalmente famílias de baixa renda. De acordo com um relatório publicado ontem pela OMC, políticas comerciais restritivas geralmente impactam mais as famílias de baixa renda, mulheres e empresas menores que acabam passando dificuldades com o aumento dos custos fixos do comércio. Nos Estados Unidos, os bens de consumo da China, que hoje são isentos de tarifas de importação, são em sua maior parte enviados para regiões de baixa renda, o que beneficia as famílias mais pobres. Enquanto isso, as famílias mais ricas consomem uma parte maior das importações de economias de alta renda. Segundo o relatório da OMC, as políticas protecionistas podem fracassar porque muitas vezes levam ao aumento dos preços, que coisa, né, de produtos nacionais. A organização explica que o protecionismo não é um caminho eficaz para a inclusão, mas uma maneira cara de proteger empregos específicos, o que pode aumentar os custos para outros setores e o risco de retaliações de parceiros insatisfeitos. Faria sentido a gente dizer que quando o desemprego sobe, o Bolsa Família cresce, né? Afinal, o Bolsa Família deveria ser uma ajuda para famílias que não têm renda. Mas o que explicaria o fato de o Bolsa Família crescer enquanto o desemprego cai? Acontece que na medição do nível de desemprego tem um fator que muita gente não sabe, olha aí que curioso. Para fins de estatísticas, uma pessoa só é considerada desempregada quando ela está procurando emprego. Se muita gente para de procurar emprego, o índice de desemprego cai, mesmo que elas continuem sem trabalho. De acordo com um estudo da FGV, entre 2021 e 2023 houve uma redução do interesse pela procura de emprego. Enquanto isso, a taxa de desemprego caiu de 14,9% para 6,8%. No mesmo período, a participação dos programas sociais na renda domiciliar da população aumentou de 2,6% para 3,7%. E no Nordeste, que é a região mais pobre do país, olha aí a situação, sim, porque o Nordeste responde, infelizmente, por quase a metade da pobreza do Brasil, de acordo com o IBGE. No Nordeste, em 2023, cerca de 79% da renda dos extremamente pobres vinha dos auxílios governamentais. Para Fábio Ataliba, que é o autor do estudo que revelou esses números aí, o Brasil deveria caminhar na direção oposta. O ideal seria que as famílias saíssem dessa situação de depender do governo e fosse para uma situação em que o emprego fosse o componente mais importante da sua renda. Infelizmente, o mercado de trabalho está aquecido, mas não o suficiente para resgatar a população da extrema pobreza. E o governo, claro, prefere que os pobres fiquem exatamente onde estão, pobres e dependendo dele para sempre. Se você chegou aqui até o final, deixa uma mensagem aqui para eu saber que você fica até o fim. O que põe aqui? Qual vai ser a palavra, Bruno? Cheguei até o fim. Eu cheguei até o fim. Ou Deolane, põe uma das duas aí. E manda esse vídeo, manda lá pro WhatsApp para todos os seus amigos, tá bom? Valeu, tudo de bom. Boa noite.